Fala, investidores! As ações nas bolsas americanas nesta sexta-feira estão saltando à medida que o SP 500 procura, claro, evitar as perdas de toda esta semana. O Nasdaq, por exemplo, já passou da casa dos 3% de subida só no dia de hoje. E a Bitcoin, que caiu perdendo mais de 32% nessa semana, ela se recuperou só na noite passada mais de 12%. E as divulgações de mais resultados de ganhos e prejuízos das empresas nessa semana fez com que o dinheiro trocasse de mãos no mercado americano. Olá, investidores! Como que vocês estão? Esse aqui é o Money Talk, a sua atualização constante aí do mercado financeiro americano. Hoje é o dia 13 de maio e se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, porque muita gente assiste, mas acaba pela correria não se inscrevendo. Então, se você não se inscreve, não recebe as nossas atualizações diárias. E aproveita, por isso, ativa também o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos. E esses conteúdos eu tenho certeza vão ajudar muito você com os seus investimentos. Também aproveita, já se inscreve em todas as nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Spotify, Telegram. Todos esses links estão na descrição desse vídeo, além do Patreon, que é onde diariamente eu posto um conteúdo exclusivo, além de ajudar os membros com as dúvidas que eles têm sobre o mercado financeiro, respondendo perguntas, trazendo ideias e, claro, matérias muito atuais para ajudar a proteger o dinheiro e ainda multiplicar o rico dinheiro de cada um. Então vamos lá. Só para deixar claro aqui, é muito importante você estar se atualizando sobre o mercado financeiro, porque ele é extremamente dinâmico. Por mais que você conheça as bases, diariamente vão acontecendo situações, são fatores que acontecem que vêm para o mercado financeiro, que são externos ao mercado financeiro, mas interferem diretamente em todas as movimentações, nos números das empresas. E quem está acompanhando está percebendo que mesmo empresas que estão divulgando bons números, de repente o preço das ações estão caindo. E aquelas empresas que às vezes nem são tão boas, mas que têm uma boa perspectiva de crescimento futuro, sim, essas empresas estão crescendo. E para saber informações como essa, claro, você tem que estar de olho constante no mercado. Isso ajuda bastante a você melhorar o teu portfólio de investimentos. E para começar, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada então o que está acontecendo nesse momento no mercado financeiro. Olha só. Olha, Nasdaq subindo com muita força, eu falei que estava acima de 3,2, já está batendo 3,34%, enquanto que você vai observar que o Dow Jones, por exemplo, aqui também em alta de quase 1,5%. Toda essa movimentação, ela é por conta, obviamente, de que foi uma semana muito conturbada e com essa situação toda gerou grandes perdas. São poucas as pessoas aí que não estão vendo perdas de pelo menos 2 dígitos no seu portfólio. Então, para começar, vamos falar um pouquinho mais agora sobre as criptos. E o Bitcoin, ele caiu bastante, ele chegou a bater a casa de 26.292 dólares, perdendo então 32% do valor dele desde o início desse mês somente. Antes, claro, aconteceu simplesmente, não somente o Bitcoin, mas todo o mercado cripto foi abalado por situações aí das stablecoins que comprometeram o mercado, perdendo literalmente bilhões em operações, e isso, obviamente, acabou levando todo o mercado cripto aí para um gelo do mercado, muitas vendas e, claro, então o preço fez com que caísse bastante. Mas já para ajudar aí você que de repente quer investir ou está investindo no mercado cripto, ele já se recuperou sim. Então, como eu falei, em torno de 12% já durante essa noite passada, chegou então passar de 30 mil dólares. Está abaixo ainda do 31, mas já pelo menos saiu da zona de pain, vamos dizer assim, de dor ali, na casa então dos seus 26 mil dólares. Veja que então, como eu falei, esse setor de criptomoedas, ele foi simplesmente varrido, né, por uma ampla venda de ativos de risco, como as ações de tecnologia. Quando a gente compara essa semana, foi uma perda dos dois lados. Todo o mercado cripto, mais as empresas de tecnologias, elas sofreram bastante. Isso, claro, né, além de preocupações com a indústria como um todo, né, os temores justamente de que houvesse mais liquidações ainda no mercado. Esse é o momento que a gente entende quase que de capitulação, onde as pessoas desistem dos seus investimentos e acabam literalmente queimando ali, sem pensar, simplesmente agindo, sem raciocinar, sim, o momento, o que está acontecendo, o porquê que está acontecendo e quais as perspectivas de futuro. Então, veja só, falando em perspectivas de futuro, né, os futuros de ações, eles estavam em alta na manhã agora de sexta-feira, com os investidores se preparando para um SP 500
potencialmente aí, de repente, deslizando para o território oficialmente de mercado de baixa, já que o Nasdaq já rompeu essa casa com perdas de mais de 25%. Então, veja que todas as principais médias, elas estão sim a caminho de encerrar a semana no negativo, independente dessa subida de hoje, né? Afinal de contas, o Dow ele caiu 3,55%, enquanto que o SP500 e o Nasdaq caíram, o SP500 em torno de 4,7% e o Nasdaq 6,4%. O mercado de ações ele já vem caindo há muitos meses, principalmente dentro desse ano de 2022. Então, começando com ações de tecnologia que de repente não eram lucrativas eram promessas de alto crescimento, mas não estavam apresentando lucros. Por conta disso, então, esse ano, né, tem espalhado muito o medo no mercado financeiro e, claro, o medo vem acompanhado de massivas vendas. É isso que a gente acaba observando. Então, na quinta-feira, a Apple caiu em um mercado em baixa, se tornando o último dos nomes das empresas chamadas Big Tech a sucumbir justamente a essa liquidação massiva. E veja, o declínio ele apagou grande parte simplesmente dos ganhos que foram rapidamente conseguidos em 2028, já que as ações desfrutavam disso a partir das baixas ali do mês de março de 2020 e quando o mundo fechou, daí só foi subir. Só que, claro, quem de repente só começou a investir nesse momento não sabia o que era um mercado de baixa. Agora, welcome to the jungle. Você está vendo que é um mercado de baixa. E se de repente você só investiu baseado em dicas, sem buscar aprender mais sobre o mercado financeiro, aí talvez agora você não sabe exatamente o que fazer com sua carteira ou seu portfólio. Estou errado? Então, por isso é importante sempre estar se atualizando. Veja que a maioria dos analistas, eles já alertaram para esse momento mais difícil agora no ano 2022, né? E que seria provavelmente então mais instável do que foi em 2021. Isso com base no volume de previsões que já tinham sido trazidas ao longo do crescimento absurdo que as ações tiveram em 2021. Muitos analistas, então mais sérios, eu diria, eles sempre trazendo conteúdos mostrando essa realidade de que sim, o mercado de 21 estava extremamente aquecido, mas infelizmente tudo que sobe, não digo que vai cair totalmente, mas sim vai ter uma certa correção, e é o que a gente está vendo nesse exato momento. Então tá claro que quase ninguém de repente viu essa liquidação de repente chegando, aquele tipo de pessoa que, não, esse mercado só sobe, só sobe. Isso basicamente reflete somente uma falta de experiência em termos de investimentos. Então veja que, de fato, por exemplo, o Goldman Sachs, JP Morgan, Barclays, Bank of America, Credit Suisse e também muitos outros, eles reduziram as previsões deles já no final do ano passado, agora para 2022. Isso é o que a gente está vendo agora, é que só está se confirmando. E afinal de contas, claro, eles sempre têm a informação muito antes de que o grande público, não é? Então é importante estar de olho nessas informações e equilibrando a carteira. Então veja, isso é um lembrete, né, de que ninguém deve se surpreender ao ver, de repente, perdas, como eu já mencionei aí, de 2 dígitos no seu portfólio, no chamado curto prazo. Porque é isso que acontece, esses sentimentos aí, essas reações somente a situações aí de queda e diante de pessoas que de repente não sabem o que estão fazendo, obviamente vai gerar sim uma massiva venda e uma redução absurda no portfólio de ações. Veja, que aceitar que o mercado ele pode ser volátil é o que faz você, de repente, um investidor. Essa é a realidade do que é investir. É o preço que, de repente, os investidores eles vão pagar por riquezas no longo prazo. Então, você precisa entender que a volatilidade faz parte do mercado e faz parte da vida de quem ganha dinheiro com o mercado financeiro. Veja que o histórico de mercado ele pode ser muito útil justamente para definir as expectativas que cada um de nós tem na hora de investir. Por isso que você tem, eu digo assim, bem menos probabilidade de cometer erros nos seus investimentos à medida que você entende como as coisas podem ficar ruins no curto prazo, mas se recuperarem no longo prazo. Isso faz toda a diferença na hora de você fazer seus investimentos e, claro, lucrar, porque esse é o teu objetivo de colocar teu dinheiro para trabalhar para você, não é isso? Então vamos lá. Veja aqui, que nem eu falei agora sobre a questão das divulgações que tiveram dos resultados essa semana, o que a gente viu também foi, do resultado das empresas, né? Foi uma mudança de mãos do dinheiro. Olha só, por exemplo, a Ford, a General Motors, essas empresas, a Ford caiu em torno de 2,8% nas negociações do pre-market de ontem para hoje, e a GM caiu em torno de 3,4%, depois que o Wells Fargo ele rebaixou as duas ações para peso underweight and
overweight. Isso, o Wells Fargo ele disse que 2022 pode sim, para essas duas empresas, representar então um pico de lucro para as montadoras, sem problema algum, nesse momento, talvez, né? Mas tem um detalhe: com a mudança necessária dessas empresas para uma perspectiva de carros elétricos, isso sim, pelo o massivo investimento que eles vão ter que fazer para fazer essas mudanças e correr atrás, claro, da liderança da gigante Tesla, isso vai fazer com que os lucros para os próximos anos sejam enxutos. Isso é complicado. Já a empresa chamada Sonos, que é uma grande fabricante de produtos de áudio, né, de alta qualidade, ela viu as ações dela subirem 6,8% já no pre-market, após os resultados que ela divulgou então nesse trimestre. A Sonos ela teve uma receita muito melhor do que o esperado em meio a uma alta demanda que tem sido contínua. E embora tenha dito que de repente o crescimento pode ser impactado por problemas da cadeia de suprimentos, né? Mesmo assim, ela viu claro, a ideia de futuro dela mostra que ela tem uma perspectiva de grande retorno. Fez com que, claro, com bons números apresentados e com boa perspectiva, claro, o crescimento no preço das ações é uma consequência. Já o Walt Disney, ou a Disney, ela caiu 4,2% nas negociações do pre-market, depois de relatar um lucro e receitas abaixo justamente do esperado no último trimestre. Veja que a Disney ela havia subido inicialmente nas negociações, fora do horário normal de negociação no dia de ontem, porque os investidores estavam se concentrando numa possível melhora justamente nos números por conta de assinantes ou do streaming voltado ao Disney Plus. Só que, infelizmente, não foi exatamente isso que a Disney narrou. E claro, ela, assim como Netflix não tem uma perspectiva de crescimento, mas de perda de subscritores, por exemplo, para o próximo trimestre, ou melhor, o restante até do ano, assim, da mesma maneira, o mercado entendeu que a Disney também pode acontecer, ou seguir o mesmo caminho, pelo menos nesse segmento do investimento da empresa. E claro, por conta disso, acabaram vendendo mais e fez com que as ações tivessem então uma correção. Já no mercado, então, falando sobre veículos elétricos, a Rivian Automotive, ela saltou em torno de 5,3% no pre-market, apesar de um prejuízo que ela teve no trimestre maior do que o esperado e uma receita abaixo do esperado. Olha que loucura! Então, viu como às vezes aquele que parece o patinho feio pode ser que sim apresente ganhos na hora de fazer investimentos. Veja que essa fabricante de veículos elétricos ela manteve a previsão de produção para 2022, dizendo que sim, ela espera que os problemas da cadeia de suprimentos venham a diminuir no restante do ano. Então, para o crescimento dela, o que se explica, em parte, pelo menos, seria aquela situação. Ela pode até ter trazido números ruins e pode ter mostrado que teve dificuldade na produção, mas se ela tem uma perspectiva boa, opa, então pode ser um bom player para investimento, até porque ela já caiu bastante o preço das ações. Então, diante disso, pode sim, para aqueles que gostam desse mercado, ser uma oportunidade de venda na ideia do buy to the dip, não é? Agora vamos lá, vamos falar da Bumble. A Bumble, né, que as ações, elas subiram 9,8% nas negociações do pre-market, depois justamente de que ela, que é uma operadora de serviços de namoro, né, usa aplicativos, ela mostrou então que os resultados trimestrais, eles excederam as estimativas dos analistas. Então a Bumble, ela teve um aumento de 7,2% nos usuários pagantes, olha, constantemente durante o último trimestre. E então isso, claro, fez com que o aplicativo de namoro ele mantivesse os usuários e daí por conta disso a perspectiva nesse momento, como eu comentei a questão da Disney e como da Netflix, que é de perder subscritores, no caso então desse aplicativo de relacionamento, de namoro, nós vemos então que a ideia é deixar de repente de assistir Netflix para buscar então um companheiro, uma companheira perfeita. Então veja que chega a ser engraçada essa situação, mas é a realidade, é uma grande empresa que tem bons números e principalmente uma perspectiva de crescimento. Isso fez com que essa união de fatores, a empresa então, o preço da ação acabasse então crescendo. Agora, volta comigo, vamos dar uma olhada novamente o que está acontecendo no mercado e agora eu quero mostrar para você detalhes, por exemplo, dos setores. Dá uma olhada como mudou. Olhe só o crescimento. Setores de semicondutores, por exemplo, já está em 4,38%. Setor, olha aqui, de energia, 3%. Vamos dar uma olhada aqui, real estate, 1,84%. O que menos está crescendo é o setor de utilities, que são as empresas que pagam dividendos em geral, não é?
Healthcare também aqui tá 0,97, mas independente de qualquer coisa, é uma sexta-feira 13, que todo mundo dali tá com... Quem é supersticioso tem medo aí do gato preto passar embaixo das, das escadas, mas o que a gente vê é que o mercado tá realmente acreditando que tá tudo certo e tá navegando aí num mar azul, já que tudo aqui as ações, ou pelo menos os setores, estão verdes. Todas as ações não, e a gente vai dar uma olhada que não é também bem assim, não é? Agora, olha só, a parte das empresas especulativas, eu vou ver aqui uma SoFi saltando 20%, e ó que ela estava no chão, no chão. A mesma coisa, Coinbase 20%, Lemonade 16%, DocuSign 14%, Dash, ó, DoorDash aqui, ó, 13%. Enfim, o mercado está se recuperando com força. Olha só, vamos ver quem está lá. Ó, nós só temos o Twitter perdendo 8%, até porque, claro, Elon Musk veio falar que então a operação de compra do Twitter foi suspensa, pelo menos temporariamente, por conta aí de que eles têm em torno de 5% de contas que podem ser fake. Ou seja, conta fake, peraí. Vamos rever aqui o preço que eu vou pagar nas ações, afinal de contas é 5% que não vou ter como gerar recursos através da comercialização, então, de anúncios. Por conta disso, faria sentido até um desconto no preço que ele quer pagar. Difícil a empresa aceitar. Mas esse é o momento e essa é a explicação para essa queda momentânea do Twitter. No mais, todo mundo está subindo e subindo com força, como você pode ver. Ações de recuperação, nós vamos ver um Wynn Resort ali crescendo 13%, Carnival Cruise Line 7%. Agora vamos dar uma olhada no mundo cripto. O mundo cripto aqui tá tudo verdinho, olha só, com Bitcoin em torno de 30.500, Ethereum 2.100, até aqui até Dogecoin teve um aumento aqui de 10%. Bom, o mercado ele começa a acreditar mais, então, óbvio, começa a crescer também mais rápido e mais forte. Dá uma olhadinha aqui também, deixa eu olhar aqui o que está acontecendo no setor de energia. Olha só, Occidental Petroleum, que é uma das ações aí que o Warren Buffett tem na carteira. Bom, para dizer a verdade, ele tem quase a empresa, o controle acionário da empresa, ele investiu muito, mas muito dinheiro nesse ano de 2022. E por conta disso aqui, a gente está vendo que nesse momento, no dia de hoje, quase 8% de crescimento. A Valero Energy também, 3,7% de crescimento. Bem, vamos dar uma olhada aqui nos REITs. Os REITs também, olha só, todos eles crescendo. A única que está caindo aqui seria voltado para a parte de healthcare, mas também muito pouquinho, 0,67%. No mais, o que nós estamos vendo aqui é tudo verde, sim. Por isso, veja, é importante a gente estar sempre de olho acontecendo, o que está acontecendo no mercado, acompanhando essas movimentações, porque é isso que faz com que a gente melhore o nosso portfólio e, óbvio, aprenda também a se controlar, porque você percebe que então, depois de grandes quedas, o que a gente encontra são grandes altas também. Veja, tem um livro que eu acho excelente. É o chamado 100 Beggars, onde o autor, chamado Chris Mayer, ele destaca em torno de 365 empresas americanas que tiveram um crescimento em torno de 10.000% ou mais. Ou mais. Agora, uma coisa é muito importante, só para falar para você aqui, é o seguinte: sem nenhuma exceção, todas elas caíram pelo menos 50%. A maioria, na verdade, muito mais, e olha, ainda várias vezes. O que eu quero mostrar para você quando eu trago esse exemplo aqui? É para você entender que o mercado de ações acontece isso e acontece de maneira muito comum. Se você visse, por exemplo, uma Amazon, quando teve o problema em 2000, quando foi o estouro da bolha das empresas.com, é uma empresa que saiu de mais de $100 e caiu para $10. Então você vai dizer, não, mas essa empresa não prestava. Sim, lá atrás, hoje. Ah, mas então, claro, agora eu sei que é a Amazon. Pois é, mas se eu falar para você também que a Amazon estava batendo a casa dos 3.700 no ano passado e agora ela está na casa dos 2.200, o que você vai dizer? Nossa! Acontece, tá vendo? Por isso que é muito importante, que eu sempre digo, na verdade, né? Não siga dicas, siga conhecimento, porque isso sim vai fazer você pensar e vai fazer você amadurecer como investidor. Quem usa muletas sem precisar, claro, né? Vai ser um eterno enganado, uma eterna enganada. Então, siga aprendendo e não siga fórmulas mágicas. Na verdade, siga sim, siga uma somente. Conhecimento não ocupa espaço, mas precisa ser atualizado. Por isso, muito obrigado por ter ficado até aqui nesse vídeo. E se você quiser saber mais sobre atualizações de mercado, ações que estão em alta ou de repente em baixa,
o que eu tô comprando, o que eu tô vendendo, além de ter ainda um canal direto de contato comigo, visita meu Patreon, ele tá no link, é o primeiro link na descrição desse vídeo. Então, até o próximo Money Talk, um bom final de semana e bons investimentos. Até o próximo. Tchau!